A gente quer chá no meio da coisa, tudo bem. Eu acho que assim, Ou seja, você poderia fazer essa roda de conversa, Roberto, entre vocês mesmos, sem precisar da gente mediar, porque eu acho que a ideia é mais uma troca mesmo, um bate-papo, porque o tema é muito interessante, é sobre se nós vamos ver essa tecnologia como ameaça ou como oportunidade na carreira de vocês. Estou curiosa para saber como é que vocês usam. Como nós somos como jovens. Como é que vocês sentem, entendeu? Porque eu sei que você desenha até hoje. Não, como nós somos jovens, a gente não... Não, tudo bem, vai, prova para mim então, o contrário, vai. Eu já uso tênis. Sou jovem. Os velhos estão tudo de tênis agora, vamos lá. Não, vou fazer o seguinte, pessoal, boa noite. A minha fala é um pouco mais institucional, eu não sou especialista em IA, se bem que eu estou sendo convidado para falar do assunto em vários lugares, e aí a gente acaba aprendendo, debatendo, né, e tendo algumas opiniões próprias aí, como por exemplo, fui convidado para falar sobre direito autoral na inteligência artificial em Florianópolis em maio, que é um tema bastante espinhoso, não para mim, mas foi para o debate, tá? Você já fez homenagem ao Kong Jang-il, que morreu? Não, mas eu gostaria que você fizesse. Então, para quem ouviu, né, ontem à noite, num acidente de avião, morreu esse colega nosso chinês, o Kong Jang-il. Nós que estivemos com ele em Brasília, na conferência internacional, alguns de nós conhecemos ele pessoalmente. Foi uma notícia muito triste que nós recebemos. Ele estava aqui em São Paulo também, participou lá da Bienal, né? Alguns colegas também conheciam os outros dois, com exceção do piloto. Então é muito triste, ele que é um arquiteto que tem um trabalho sensacional nesse momento, né? Por exemplo, ontem, como a gente ainda tem falas de negação de mudança climática, a gente tem um cara como ele que há anos vem trabalhando e trabalhando de uma maneira magistral nesse assunto, tá? Então vale aqui essa lembrança. Também para dizer que o uso da inteligência artificial pode criar problemas éticos, jurídicos ou práticos. A Amazon teve um programa de contratação de funcionários por IA, descontinuou esse programa porque percebeu que a IA não estava sendo equivalente em gênero, né? Própria IA, vocês imaginam. Os roteiristas de cinema fizeram uma greve há uns 2, 3 anos atrás por causa do uso da IA na produção do roteiro, né? Imagens, tudo isso. Então, a IA é um assunto que precisa ser debatido. A gente já tem hoje a OAB criou um grupo para debater isso, e o Conselho Regional de Medicina também criou um grupo para debater isso. E o CAU agora criou uma câmara temática de inteligência artificial no exercício profissional. Eu sou coordenador adjunto da Comissão de Exercício Profissional, não participo dessa câmara, mas fiquei bastante envolvido nesse assunto, tá? E aí eu vou lançar aqui uns primeiros pontos e eu vou fazer uma pergunta. Ulisses, acorda aí, você não pode responder. Quem sabe o que é Skynet? Quem já ouviu falar de Skynet? Eu ia dizer que você também não poderia, mas tudo bem, né? Agora... Skynet era do Exterminador do Futuro, né? Skynet era dos Exterminador, da série, da franquia Exterminador do Futuro. Vocês lembram o que aconteceu com a Skynet? Tentaram desligar e ela dominou o mundo, né? Então, a Skynet, né, ao longo dos filmes, né, ela, num determinado, eu não me lembro se foi no 3º ou 4º, não sei, era uma rede de máquinas que se tornou autoconsciente. Então, toda vez que eu discuto inteligência artificial, meu ponto básico é esse. É possível haver, no presente ou no futuro, uma inteligência autoconsciente? A pergunta já é para começar? Pode começar. Vamos começar já? Eu pediria até que vocês se apresentassem
apresentasse um pouco antes, como ele já se apresentou. Por favor. Os jovens primeiro. Eu tenho muito tempo. Fala você. Bom, eu vou tentar ser sempre mais enxuto, porque eu gosto de falar muito, então eu tenho medo de começar a falar e não parar. Mas, bom, meu nome é Matheus Gervásio, eu sou arquiteto e urbanista. Antes de ser arquiteto, eu sou graduado em administração de empresas. Trabalhei no mercado financeiro durante 2 anos, com auditoria contábil. Viajei muito o Brasil fazendo auditoria de empresas, de grandes empresas no Brasil. E aí, de uma hora para outra, eu resolvi mudar de mercado e partir para a arquitetura, que sempre foi um sonho meu, desde pequeno. Minha mãe sempre teve muitas revistas de arquitetura, de casa, e aquela época de revistas, né? Então eu adorava ficar folheando revistas, ver. Meu pai é engenheiro, então eu sempre gostei também de ver plantas. Então desde pequeno eu acho que eu tinha uma compreensão muito grande sobre plantas, os desafios da engenharia também. E essa paixão pela arquitetura sempre me indagou muito, assim. Então eu dei um tique assim na vida e eu falei, quer saber, eu vou largar tudo e começar do zero. E é um desafio muito grande recomeçar, porque eu já não estava tão adolescente mais, né, para começar de novo. Mas graças a Deus tudo caminhou como deveria que ser e a arquitetura me trouxe muitos frutos bons. Estou sendo muito feliz dentro da arquitetura. E eu sou de Belo Horizonte, né, sou de Minas Gerais, e estou aqui em São Paulo há 2 anos e meio. E desde que eu vim para cá, o mundo se abriu assim, né, um pouco dentro da arquitetura. Tive muitos contatos profissionais incríveis, com a Sandra também, né, que foi um dos grandes contatos que tive aí. E hoje participo muito de feiras e eventos, buscando sempre por novidades da arquitetura. Faço parte de alguns times de influenciadores dentro das feiras também. Então acho que a gente vai sempre colhendo informações. A gente, né, se encontrou no evento da Coral sobre a cor do ano. Então, acho que a arquitetura é isso, a gente está sempre evoluindo, né? A arquitetura está sempre trazendo novidade para a gente. Eu acho que é um mercado que está em constante evolução o tempo todo, apesar da gente gostar muito do tradicional. Mas a arquitetura modifica todo dia, a gente tem sempre novidades novas no mercado, eu acho que é isso que me intriga, eu acho que é isso que eu busco. E sobre redes sociais, eu gosto de falar muito sobre arquitetura e sobre o ponto de vista realmente do arquiteto, né? O que o arquiteto enxergou naquela construção, quais são as curiosidades por trás de uma obra da arquitetura. Tanto da arquitetura quanto do design, e eu falo um pouco sobre isso no meu no Instagram também, que eu falo um pouco sobre isso, e tento trazer a curiosidade da arquitetura para as pessoas. Então, acho que isso que foi que as pessoas gostam de ver um pouco, né? Então, acho que resumindo, falei bastante, né, mas... Tá ótimo. É bom você responder a minha pergunta. Meu nome é Bianca Munhato, eu sou designer de interiores, sou mineira também, do Triângulo Mineiro. Foi minha primeira opção desde meus 17 anos, fiz vestibular, sou formada pela Universidade Federal de Uberlândia, sou bacharel em design de interiores, na época até se falava como decoração. E uma das maiores dificuldades que eu tive como profissional não é o processo criativo, eu gosto de desenhar, já fiz até uma exposição de desenhos meus numa mostra da Sandra. Criar processos. Eu, apesar de ser extremamente criativa, sou formada em piano, formada em balé, formada em artes e também design de interiores. Então, o processo da veia artística, ela está dentro do NIA. Mas eu sempre gosto muito da questão da técnica, da tecnicidade, mas a minha formação passa muito pelo viés do ser humano. Então, eu sempre vi a nossa profissão com um grau de tecnicidade muito grande, mas porém com um foco muito grande no ser humano. E esses 2 pontos, quando você une, eles exigem uma disciplina e um processo para você poder fazer uma entrega perfeita para o cliente, naquilo que espera, daquilo que está dentro da cabeça dele, que muitas vezes ele nem sabe o que é, onde a sua criatividade, seu conhecimento técnico precisa passar pela psicologia, analisar a gestualidade, verificar referências culturais, para você poder fazer uma entrega perfeita para ele, me levou a estudar muito processos e gestão. Com isso, eu vim para São Paulo em 2000, cheguei aqui, não conhecia praticamente ninguém. O primeiro guia para saber qual era o fornecedor era a Casa Mercado, que era a minha bíblia, porque eu não sabia nenhum fornecedor, não conhecia nada. E comecei aqui em São Paulo já a aplicar meus processos de organização. E todo mundo achou muito curioso, tanto que a gente explodiu em São Paulo, assim, com boas obras e tudo mais.
Então, esses nossos processos aí, ele já migrou para uma questão de uma certificação ISO 9001. Nós somos o primeiro escritório a ter ISO 9001 em design de interiores, no processo do design de interiores. É uma certificação para poucos, né? Porque é uma chancela quase industrial, poucas pessoas conhecem, mas nada mais é do que um processo que exige aperfeiçoamento completo para você fazer sempre uma entrega perfeita. E como todo processo precisa estar submetido a adequações do mundo, porque o mundo está sempre mudando, então o nosso olhar sobre adequar toda vez que tem uma mudança substancial na sociedade e tudo mais, os nossos processos. O que nós fizemos? Aí chega a questão da tecnologia. Pegamos nossos processos, eu criei uma plataforma de trabalho, onde a gente tem todas essas etapas colocadas de modo digital, e isso foi ao ar, custou uma baba na época, isso foi ao ar em 2018, e meu escritório, então, foi um dos primeiros escritórios de design de interiores na nuvem. Então, daí vem a questão da tecnologia. Quando foi em 2020, o que aconteceu? Todo mundo fechou, a gente bombou de trabalhar, porque meu escritório estava lá na nuvem, cliente eu acessava fornecedor, os projetos, então toda a equipe estava funcionando. Então foi o maior teste que eu tive, que a plataforma realmente funciona. A gente trabalha com essa plataforma até hoje, e hoje ela está vinculada também à questão da IA, né? Que a inteligência artificial vem associar todo o processo da nossa base de trabalho, e eu sou muito otimista com essa questão da tecnologia. Tá bom, mas vamos lá. Não é o ponto que eu estou lançando aqui. Então, Qual era a pergunta mesmo? É o grande medo de todo mundo, que foi o medo de todo mundo há anos atrás. Não tenho mais trabalho por causa da IA. Né? Minha profissão acabou. Né? Então a pergunta que eu estou fazendo para vocês é o seguinte. São duas. É possível a substituição dos processos cognitivos e criativos? Posso responder? Por favor. Não. Não. Não, pelo seguinte, porque a rede neural digital, ela pode ser retroalimentada, mas ela não chega ao ponto da criatividade do ser humano. O processo criativo, o que nos difere da máquina é a nossa capacidade criativa. Então, se o ser humano ele perder o processo dele criativo, com certeza ele vai ser dominado pelo processo. Aí tem aquela pergunta que você tinha feito: oportunidade ou ameaça? Os dois. São os dois, as duas situações. Depende do seu ponto de vista. Se você entender que você vai sempre... Todo aquele trabalho que ele é mecânico, você pode ter certeza que vai ser substituído. Mas se você entender que você pode ser criativo para tornar aquele processo diferente, é uma grande oportunidade. Então, eu acho que são os dois, depende da forma como você vê. Eu também, assim, hoje, pensando no uso da inteligência artificial, a gente vê que a inteligência artificial ela facilita o nosso processo, né? Ela ajuda a gente em muitos caminhos, mas ela jamais vai substituir o nosso olhar humano com relação a um projeto, né? Com a questão de insolação, com amor pelos bichos, pelos animais, independente do seu cliente, né? A gestualidade do cliente. Exato. E também pensar nessa questão das cores também, que a Tamara falou também, né? Eu acho que a inteligência artificial ela vai até um ponto. Daquele ponto para frente, cabe a gente ter o nosso olhar para cima do cliente também, né? Eu acho que ela facilita o nosso processo dentro do escritório, muitas vezes, na hora da gente, até às vezes, começar um projeto. Né? Ela ajuda os processos. Né? Ela ajuda nesses processos, ela pode criar uma imagem, ela pode trazer soluções que às vezes a gente não está enxergando naquele momento, mas no final ela precisa do ser humano, né, até para questões de segurança, por questões de legislação. Então, esses pontos, a inteligência artificial ela ainda não consegue substituir o nosso olhar humano. O Richard quer fazer um comentário. Tem um ponto, a inteligência artificial é treinada no que existe. Exato. Então, ela não sabe criar, ela só sabe... Ela replica, né? Replicar. Exatamente. Então, isso... E eu acho que é a questão do medo na hora que ela encosta na ética, né? Porque a IA, né, ela usa o banco de dados do mundo ali para ela criar, às vezes... Pensando assim, né? Bem a gente na escola, na coisa, trabalhando em casa.
A gente pede ela para criar, talvez, uma sala assim, assim, assado, minimalista, com uso de madeira, com preto, branco. Ela vai gerar uma imagem de acordo com o que a gente pede. Mas ela está buscando em dados ao redor do mundo inteiro ali e ela vai trazer sempre referências do que ela encontra já no mercado. Mas ela não está criando do zero, né? Ó, eu até Então, quero, nesse caso, termina que eu vou fazer uma parte nesse seu... Então, acho que existe aquele risco da questão da parte ética também, né? Até onde ela está copiando alguma coisa que já exista ou até que momento ela está criando algo do zero também. Então, eu queria fazer uma parte. Por exemplo, dentro da plataforma do GDI, que é essa plataforma que nós desenvolvemos, que a gente sempre trabalhou, nós temos catalogados lá 42 estilos. Quando eu pergunto, Sandra, qual que é o seu estilo? Aquilo Respirou? Que eu quero ser ou aquilo que eu Não. sou? Eu quero ser uma mulher... Inspira de aqui vanguarda. no Marcelo. Tá, tira ali a placenta. Eu quero ser uma mulher não jovem, mas de vanguarda. Jovem não dá mais. Não, mas assim, qual é o seu estilo de... Não pessoal, assim, vamos falar, tá bom, você é de vanguarda. Então você pode falar que seu estilo dentro da sua casa, você é contemporânea, você é minimalista, você é tecnológica. Então, hã? Eu acho que ela tá... Deixa ela. Tá Ela concentrada. tá- Então, qual é o estilo? Quando eu perguntei lá dentro da minha plataforma para um cliente que ele responde as nossas perguntas, não comigo. A plataforma ele acessa em casa. Por exemplo, a Sandra na casa dela, a Bianca na casa dela é completamente diferente dessa Bianca que está aqui. Na minha casa, eu tenho o meu estilo de viver. Então, se eu estou fazendo a casa do meu cliente... Você concorda que ele tem que responder meu questionário, tudo que ele quer dentro da casa dele? Então, beleza. Quando eu pergunto isso para o meu cliente, e olha isso desde 2018 a gente faz isso, ele nunca me traz um único estilo. Então, quando você pergunta para um IA, cria um estilo, uma sala minimalista, ele vai te trazer o feijão com arroz. Sim. Quando você fala para ela, que é o caso que a gente tem às vezes, faça um estilo 40% minimalista, 30% contemporânea e 40, 30 mais 30 borrou, vamos falar assim. Não sai nada, gente. Não sai nada porque ela não sabe conciliar aquela coisa e fica aquela coisa absolutamente suja. Já testei isso desde que a gente trabalha com IA desde abril de 2024. Uhum. Não funciona. Então, eu posso garantir para vocês que não vai substituir. Tá, então... Tem... O João vai falar. O que eu vejo da IA, que eu acho que é uma grande pauta para a gente, assim, a gente entende que toda hora que a gente vai fazer um projeto, a gente pesquisa referências. Até mesmo, às vezes, os nossos antigos projetos. A gente olha lá e fala assim, vamos ver o que eu fiz lá atrás, que eu acho que foi legal, vamos trazer para hoje. E aí traz uma coisa muito artificial, no sentido assim, vamos colocar um projeto, ela coloca um quadro, coloca uma iluminação, coloca uma mesa redonda, que às vezes você fala, eu poderia colocar uma mesa redonda aqui e tudo mais. Mas acho que a gente tem um poder de trazer as medidas exatas, o que aquela família espera de, às vezes, do material diferenciado, às vezes do conforto térmico daquela casa, que às vezes a IA não pensa. Então, assim, o receio hoje as pessoas estão querendo fazer projetos sem arquiteto, com a ideia dela, de falar assim, deixa eu ver o que dá pra fazer aqui na casa sem precisar contratar um arquiteto. Ela vai lá e vai reformar. Pronto, design de interiores faz um projeto e eles entendem que é decorador de interiores. A gente não é isso, né? Quando eu falo do design, né? A gente pensa em outras coisas, é muito mais do que um decorador. Exatamente. E aí o IA traz a decoração de interiores, ela não faz o projeto, ela não João, traz esse olhar que a gente tem, né? Então, você foi pontual, parabéns, porque é exatamente isso. Bom, exatamente então vamos lá. Vocês falaram em alguns assuntos que eu tinha trazido aqui, mas vamos devagar, né? Então, eu queria ver se alguém aqui acha que a IA pode ser algo além de uma ferramenta. Em que sentido? Além de uma ferramenta que está à nossa disposição para aplicar. Acho que às vezes ela pode ser companhia. Tem algumas pessoas que estão conversando com o IA e até... Mas é uma ferramenta. Posso falar? Sabe o que a gente fala? A gente estava comentando sobre isso. Uma frase boa do IA é
O IA é como se fosse uma Ferrari que você dá para alguém que dirige. Ela vai chegar mais rápido, talvez, mas ela vai percorrer o mesmo caminho. Mas ela vai chegar talvez mais rápido na solução, no lugar que ela quer ir. Então a IA é aquela questão, né? Tipo, é uma Ferrari para quem sabe dirigir, que você dá de presente para alguém e ela consegue acelerar mais rápido para chegar no final. Então acho que... Um comentário simples. Eu faço alguns textos. E quando eu ponho esse texto, quer dizer, eu explico para a IA que eu quero um texto dessa forma, vem um texto horroroso. E aí eu tenho que pegar parágrafo por parágrafo e pedir para ela consertar. Você vai lapidando ali dentro, né? Se você não Cansativo, lapidar, é um negócio inclusive. horroroso. Agora, aí você perguntou se é uma ferramenta. Para mim é unicamente ferramenta. Me ajuda nisso. Muitas vezes me dá preguiça. Eu prefiro pegar e escrever. Entendeu? O tempo que você gasta para explicar para ela o que você quer, você já fez o texto. É isso mesmo, entendeu? Eu tenho que dar uma preguiça. Gente, É cansativo, é A cansativo. gente veio de outro evento agora, falou com a cliente dela que tem idade, e quantos anos? Não sei, muita idade. E ela arrumou um namorado, o namorado acorda ela e fala bom dia de manhã. Porque ela namora. O pessoal tá tão carente que tá acontecendo isso. Namora, ele falou que tá resolvendo, tira. Ela quer falar. quer falar. Vai além. O Richard quer Ah, falar. o Richard. Interessante que agora está começando a ter o problema que as pessoas não vão no Google e só pedem alguma coisa, eles vão no IA e pedem a mesma informação. Só que é 30 vezes mais o consumo de energia do que fazer no Google. Ah, é? Então vai ter problema aí, porque as pessoas vão começar a usar muito e vai para qualquer banalidade, né? Enfim, Existe um estudo que fala que ela gasta 10 ml de água por cada pergunta feita. E se você perguntar para ela quanto de água ela consome, ela responde. Aí ela te explica todo o processo de como é feita a pergunta, o consumo de energia no mundo. Aliás, para mim ainda não está muito claro. Quando eu devo perguntar para o Google e quando eu devo perguntar para o GPT ou para o Gemini? tem aplicativo. São funções. Eu trabalho com 5 IAs. Para saber aonde Por exemplo, você pede informação para o ChatGPT, que é o que mais tem informação. Aí você põe no Perplexity para verificar as fontes. Mas Vai no hoje o Gemini, próprio vai Google, no Copilot. te dá uma resposta parecida com um pouco com o ChatGPT. Porque quando você joga no Google alguma coisa, ele já traz um resumo ali prévio, depois vem os sites. Ontem tinha uma pessoa aqui, um rapaz, ele disse que ele usa 38 inteligências artificiais. 38 tipos diferentes de IA. Olha que loucura. Mas é porque para cada tipo, eu trabalho com 5. Para cada Para tipo de serviço, uma coisa. de performance e outra coisa. Por exemplo, eu trabalhava no ChatGPT, nós tínhamos o 4, que depois ele distribuiu em 5. O ChatGPT 5 tinha mais 5 derivações com performance diferente para planilhas, para renderizar uma imagem, para determinados tipos de funções. Então, o que aconteceu? Só que eles já sofreram a atualização, esses 5 já sumiu, porque eles estão todo dia sendo aprimorados. Então, por exemplo, ontem eu tentei trabalhar com minha inteligência artificial chama Atos, que é até engraçado com o Atos daqui. Mas o Atos, para renderizar uma imagem, ele simplesmente bugou. Aí eu fui para o Copilot 365, que é da Microsoft. E ele, 2 palitos, ele resolveu. Então, às vezes, você precisa estar jogando com uma e com outra para você ganhar uma performance melhor. Porque tem hora que eles entram num loop e não saem. É como falou, absolutamente cansativo. Então, eu acho que assim, a gente está criando sobre essa questão, é uma ferramenta sim, é uma ferramenta que você precisa estudar para você poder chegar no objetivo. E a partir do momento, acho que nós estamos numa fase aí, eu vou pegar um pedaço aqui, tão doido, as pessoas estão tão carentes, porque não estão sabendo conversar. E eu acho que a IA, por um determinado ponto, até para a gente fazer os nossos prompts, né? Você tem que saber dar uma voz de comando. Você tem que saber fazer. Agora, erra os profissionais que estão comprando prompt prontos para poder fazer projeto. Esquece. O que é isso? O prompt são as comando que você vai dar. diretrizes.
que você... Eu sei, mas pronto. Não, por exemplo, você quer... existe muito, assim, aqui nós estamos num grupo... Faz uma sala com tanto, assim, com a iluminação, assim, com X-metragem, com... Que isso? Isso, cola e virou um monte. Então, isso é um prompt que o ChatGPT, ele tem uma propriedade muito interessante para ele poder redigir esse prompt para você mandar, às vezes, por exemplo, até agora tem o Nano Banana, não sei se você já ouviu falar, que é muito legal também para poder fazer imagem, mas eu ainda prefiro o meu lá, o Atos lá, para poder fazer essa parte. Nano Banana é um nome meio estranho, mas é a última versão que eles tiveram para poder renderizar imagens. Agora, é uma ferramenta, você fez uma menção como se fosse uma Ferrari. Eu acho que eu vou pegar uma linha mais simples, porque eu sou apaixonada com bicicleta, eu tenho coleção de bicicleta e eu sempre falo, é uma ferramenta que vai levar você aonde você quiser, com seu esforço próprio, na velocidade que você consegue, que você tem músculo, Sim. Entendeu? E não depende de ninguém, para não ser você mesmo, para poder caminhar. Então, eu acho que, para mim, é como se fosse realmente, respondendo a sua pergunta, uma ferramenta. Eu acho que quando ela fala se ameaça ou não, acho que o IA, ela democratizou um pouco, talvez, a arquitetura. Porque muitas pessoas agora têm acesso a essas informações. Vou te contrapor já. Não, mas assim, pensando a grosso modo, eu acho que talvez ela não democratizou no sentido de que algumas pessoas conseguem criar coisas que talvez não teriam acesso inicialmente. Desculpa falar, mas ele vira simplesmente um copy. É a mesma coisa você tirar uma foto de uma revista e refazer. Sim, mas... Eu penso o seguinte, vamos ver se é o que você está falando. Poucos escritórios têm verba para ficar fazendo render, para mandar para o cliente desde o início do projeto, né? E tem muito cliente que pede muita imagem, aquilo é caro, e às vezes nem vale a pena você investir naquele momento do projeto. Depois que o cara aprovou, eu ouço isso de alguns profissionais. Nesse sentido, eu acho que democratizou. Você poder oferecer alguns renders, ainda que não sejam o render mais top, para o cliente leigo, que não tem muita verba, de repente ele consegue visualizar melhor. E para talvez quem está começando também, né? Eu acho que assim, quando a gente está começando na arquitetura, é muito difícil começar na arquitetura. Eu lembro que quando eu comecei, eu me formei em arquitetura e comecei a buscar informação dentro do mercado, eu vi as portas se fechando muito para quem está começando. Primeiro é difícil você entrar, é difícil você ser reconhecido pelas lojas, pelas marcas. As marcas não, né, tipo assim, você não é... Isso é uma coisa que eu já bati muito na tecla com as marcas dentro das lojas hoje, que eu tenho acesso a essas pessoas. Eu falo, tipo, recebam bem esse profissional que está entrando no mercado. Porque muitas vezes eles não estão nem aí, sabe? Tipo, as pessoas da loja, tipo, não imediatista. Imediatista, não vai trazer benefício, sabe? Tipo, não vai comprar pouco, tá querendo vir aqui só para gastar meu tempo. Mas são essas pessoas que estão tentando entrar dentro do mercado que muitas vezes as pessoas estão meio que bloqueando elas. Então, eu acho que talvez a IA vem para ajudar essas pessoas que estão começando a talvez trazer produtos bons também para ter concorrência com outros que já estão. Deixa eu fazer alguns comentários aqui, senão eu perco um pouco. Vamos lá. Primeiro, o que está sendo muito discutido, né, institucionalmente é a questão do plágio algorítmico. Né? Então, muito bem. A IA, ela funciona através de uma série de informações que ela recebe, que ela é treinada, tal, não sei o quê. Né? Aí eu pergunto, existe diferença entre plágio algorítmico e plágio na arquitetura e no design? Olha, a minha visão com relação a essa questão de plágio e... Se você pegar meu viés, onde eu acho que o processo criativo está dentro da nossa cabeça, não é tudo que me traz a IA que eu aceito. De jeito... Aliás, eu vou te falar uma coisa. Para mim, aprovar uma coisa que o Atos faz assim, de primeira, é extremamente complicado, não vem. Então, o algoritmo não me atende. Porque se você está num processo criativo, onde você quer inovar, ele pode até, às vezes, trazer algum insight, mas ele nunca traz uma ideia absoluta, concreta. Então, o algoritmo, para mim, não funciona. Tá. Então, essa questão da ética que você falou, e que é o medo, né, das instituições, para mim ela é muito tranquila. Pelo seguinte, da mesma forma que um profissional, ele se baseia no universo do repertório que ele tem, que nenhum de nós,
assim como a IA não é capaz de criar de uma maneira autoconsciente, nenhum de nós é também. Também. Né? Nós somos, o nosso trabalho é fruto de um repertório que a gente adquire com o passar da vida e com algo mais de talento e com algo mais de possibilidade ou menos de possibilidade, com algo mais de circunstância ou de menos circunstância. Então, outro medo que, para mim, outra discussão que eu tenho com o pessoal. A ética no uso da inteligência artificial. Veja, a ética, ela é na apropriação de outros trabalhos, de outras arquiteturas, de outras... Mas se ela é física ou se ela está dentro da inteligência artificial, não muda. O que acontece é que, obviamente, a velocidade, a rapidez, a complexidade, a quantidade, né, que a IA vai te traduzir, vai te devolver, ela é muito mais rápida, maior, tal, do que você ali no teu processo pessoal de... Então, eu acho muito interessante essa crítica sobre a questão da ética, né? Realmente, assim, existe... esse é um grande ponto, são 2 pontos que eu acho que são críticos nesse nosso momento, né? É a questão da ética e a questão da segurança cibernética, né? São 2 fatores. Agora, sobre a questão do plágio em si, pegando o seu gancho, gente, quantas vezes não chegaram, assim, eu faço mentoria de profissionais, chega e fala assim, olha, o meu cliente trouxe isso aqui, quer que eu faça isso. Peraí, se ele quer que faça isso, então contrata o outro, não contrata você. Então, quantas vezes, ao longo desses anos todos de trabalho, eu também tive cliente. Bianca, eu gostei muito disso aqui, dá pra fazer? Eu falei assim, olha, me fala o que você sentiu desse processo. Então, onde é que não vai ter nunca essa questão do plágio também? Porque nós profissionais que trabalhamos para outro ser humano, nós podemos ter inspirações, assim, de, eu quero um estilo ali paramétrico, mas aí você fala, vem cá, mas você tem a ver com isso? Olha, você quer um design de uma peça, mas isso aqui vamos pegar lá, detalhes. Olha, eu adorei esse puxador aqui para a gaveta, eu quero esse daqui. Quando eu olho para a mão da minha cliente, ela tem aquela unha daquele tamanho. Esse puxador não te serve, é bonito para ver, mas você não consegue abrir. Às vezes nem eles mesmos entendem o que querem. Então, eu acho que nós temos que, isso aí é uma qualidade profissional, assim como medicina, assim como olhar muito mais o outro para poder entender coisas que nem ele mesmo está enxergando. Essa minha cliente, por exemplo, quando eu falei para ela, eu falei assim, não dá para colocar esse puxador, ele é lindo, é oculto e tudo mais, mas você usa essas unhas grandes, unha... De gel. Aquela que é grande, né? De gel. Não é nem... de gel. Então, como é que abre a gaveta? Como é que você vai abrir no seu dia a dia? Então, eu acredito que não tem essa pegada. Agora, existe a questão da ética. Como tudo. A malandragem, a questão da índole, do caráter, isso aí é inerente ao ser humano, né? Então, só que precisa ser formatado. Tanto a questão da segurança cibernética, por exemplo, a gente trabalha com dados de cliente. Você joga isso para a nuvem, como é que fica a segurança disso? Então, nós temos que ter muita segurança, muita preocupação com isso, e essa questão da ética, que a gente tem que partir pelo viés de olhar o outro e não o rendimento que aquele projeto tem que dar. Aliás, de ética, nós já estamos precisando de pegar isso aí, há mais tempo, porque nós temos que projetar para o indivíduo e não para o sistema comercial que a gente está fazendo. Deixa eu fazer um contraponto aqui ao que ele falou e quero ver os comentários. Né? Tá. Então, do comentário que ele fez sobre os jovens. Então, o que a gente anotou, e está até na proposta da formação da Câmara Temática, redução ou automatização das etapas de aprendizado e desenvolvimento na experiência prática para estagiários e recém-formados. O que a gente está querendo dizer com isso? Quando você permite o uso da IA, seja para ainda estudantes ou para recém-formados, você está avançando, você está reduzindo um tempo
de experiência prática desse estudante ou profissional que nos parece extremamente necessário no nosso desenvolvimento profissional e também do repertório, né? Então, esse avanço, será que não pode, ao contrário, ou junto, né, de trazer oportunidades, maiores oportunidades para os jovens, fazer com que esses jovens não tenham adquirido essa formação que até agora, para muitos de nós, é tão importante? Mas calma aí, deixa eu entender. Onde que houve a redução do... Quando você fornece a ferramenta para um estagiário, para um recém-formado, ele não está, ele deixa de desenvolver a prática que ele estaria desenvolvendo sem o uso da IA. Eu acho que eu entendi. Você entendeu? Se você já soltar essa IA para o profissional, você acaba pulando a etapa de desenvolvimento cognitivo, onde ele tem que ter habilidade, às vezes, para pesquisar, aguçar a questão do desenvolvimento da parte de pesquisa, questão da gestualidade do desenho, a questão de como que você monta aquele processo. É isso, não é, Roberto? Exatamente isso. Sim. Então, você tem que ampliar a mente. Eu acredito... Isso que você diz que você tem de sentir... Você não adquiriu, porque você saiu da faculdade, você adquiriu com o tempo. Não, na nossa faculdade... Então, a gente tem, depois de 30 anos de formado, a gente tem isso. Eles não vão ter. Então, eu particularmente, uma coisa que eu falo muito na grade curricular, e eu falo isso desde que eu fui vice-presidente da ABD, é que eu acredito que falta a cadeira que eu tive na minha faculdade, que era psicologia. Eu tive psicologia. Então, o que acontece? Você tem que primeiro... Eu acho assim, essencial. Então, eu acho até que a gente devia fazer. O processo da empatia, quando você vai projetar alguma coisa para alguém, você tem que se colocar na pele da pessoa, como que ela vai entrar naquele universo que você está achando que ela vai usar. Então, do ponto de vista do design, o que é design? É desenhar o interior específico para uma pessoa. Não é fazer com que a pessoa vai entrar naquele espaço, uma outra vai usar a mesma coisa. Não. E isso foi provado ao longo desses anos. Olha que eu estou há muito tempo no mercado, não tinha esse luxo de trocar de casa igual tinha. Para fazer uma casa, a pessoa ia morar lá a vida inteira, mas hoje não. Hoje as pessoas mudam. Nós estamos numa época fluida, mobile, né? Então hoje ninguém nem quer comprar. O pessoal está no Airbnb porque quer viver experiências de morar. E tá tudo certo, e tá tudo bem. Eu acho que tem mais que ser assim. Só que quem nos contrata, muitas vezes quer ter a cara dela colocada ali. Então, a parte da psicologia, ela precisa ser estudada. Então, na minha opinião, respondendo a sua pergunta, eu acredito que, diante dessa transformação, e eu acho isso maravilhoso, eu tô com 62 anos, eu tô parecendo adolescente nesse mundo novo, sabe? Porque eu tô vendo que é o seguinte, precisamos pensar numa nova forma, por exemplo, acadêmica. Nós temos que começar a aprender a ler gestualidade. E eu queria chegar até num... Eu gosto muito de contar exemplo. Pode ser? Contar um caso ou estou atrasada? Exemplo. Um cliente chega lá no escritório com a esposa para fazer a casa. Os dois felizes da vida, vamos fazer a casa e tal. Ele é pai de gêmeas, uma estava fazendo medicina lá em Santos, outra estava em casa. Aquela alegria, eu falei, ótimo, vamos reformar a casa. Todo mundo numa sintonia, numa vibração, eu sentindo a vibração, beleza? Beleza. Segunda reunião, também naquele campo de vibração. Terceira, o marido chega diferente. A esposa mais contida e ele bem diferente. Eu falei, alguma coisa aconteceu. Pode ser briga de casal, qualquer coisa pode estar acontecendo. E na outra reunião, ele estava pior ainda. Aí, eu terminou a reunião, depois mandei mensagem, eu falei, deixa eu te falar, você pode vir aqui no escritório para a gente ver o que está acontecendo? Alguma coisa, ou eu fiz alguma coisa errada, ou está acontecendo alguma coisa certa. Chamei ele lá e falei assim, precisa saber o que está acontecendo. Nós vamos continuar, não vamos? Porque fazer interiores, gente, é prazer.
Se for por obrigação, esquece. Então, eu já parto por ali. Não, o que era? A filha que ficou em São Paulo ganhou um São Bernardo, filhotinho. E esse São Bernardo era um novo integrante na casa que estava comendo tudo. Como que nós íamos fazer um projeto de uma sala, com um cachorro comendo tudo? E como que ele ia falar isso não para a esposa? Então, quer dizer, eu consegui tirar o gatilho do mal-estar porque eu observei, porque eu saquei qual é. Então, se nós, profissionais, os jovens, eles não tiverem essa percepção de olhar o outro para projetar, esquece, não vai dar. A questão. Não vai dar, não vai funcionar. Quer falar, João? A dúvida que eu tenho é, os jovens, eu tenho uma jovem que eu conheço bem, está num grande escritório muito famoso. Mas o trabalho que ela faz é trabalho de macaco, como ela diz, né? Essa galerinha fala. Porque não passa por uma experiência mais lúdica no escritório. Fica só ali naquela... Vai Tá ser fazendo só o substituída. braçal ali, né? Essa vai ser substituída. Mas o formato de gestão do escritório é assim, entendeu? Então, às vezes, o profissional é até muito criativo, mas ele fica só ali. Linha de produção. Eu acredito que Linha de produção, lá perto para parafuso. Ele está engessado ali dentro. Esse vai sair no mercado. Eu acho que é tão engraçado assim, quando você chega no escritório, você tem praticamente... Quando eu cheguei lá atrás, já no escritório, parecia assim, temos umas ideias, mas tudo é muito parecido. Tipo, a gente não entende o que você realmente precisa e qual é a sua expectativa. Por exemplo, eu quero uma casa. Na minha cabeça, a casa tem que ter tudo lâmina, tem que ser um piso assim, móveis de luxo, eu quero RT, nananana. É aquela coisa pronta que você passa para o cliente e praticamente só muda os móveis. Quando você entende o projeto, quando você faz, por exemplo, eu fiz design exterior, depois você tem que ter tudo. Como você falou, o design exterior é mais humano. Você entende mais o projeto do que a arquitetura, que passa muito rápido sobre o interior. Mas a minha dificuldade foi assim. Quando cheguei no design, você passa um projeto que às vezes a cliente olha assim e fala, bonito. Mas não é aquela coisa que fala, meu Deus, conexão. Isso que eu queria. Nós estabelecemos conexão. Exato. Tem verdade no negócio. Vezes, aí quando você olha e entrega um projeto, que às vezes aquele projeto fala assim, meu Deus, mas é do jeito que eu imaginei, assim, sempre sonhei. Aí o marido às vezes olha assim e fala, não sei se eu gosto. Aí você faz o quê? Eu tô contra o marido, eu tô contra a esposa. E aí entra essa parte da lado humano, da leitura, de falar, como eu vou fazer agora? Eu vou precisar agradar ele também. Aí você conversa com ele, entende o projeto, que eu acho que é exatamente isso. É o conversar e entender que a não vai ter isso. Não vai. E aí você coloca assim, tipo, o que eu posso te ajudar? O que você precisa? Eu gosto, sei lá, de uma cor diferente. Às vezes o marido está buscando um tipo de revestimento diferente, na cabeça dele ele idealizou. E a esposa fala, pra mim tanto faz, tanto fez. Mas pra ele aquilo mudava todo o projeto. Às vezes você na IA, quando você joga, ela não vai ter essa, é isso que eu imaginei. Vai ter um pontinho ou outro que te agrada, mas não no lado humano de conectar os dois lados, os dois universos, tanto as perspectivas do marido e da esposa, no projeto. E aí isso que é o lado da Universidade de Interiores que faz. Assim, eu acho que a gente é muito mais assim... Gestão de pessoas. Exato. Gestão de pessoas. E quanto mais conflituoso mais a gente gosta. Eu gosto. Eu gosto da intriga. Mas eu acho que quando a gente está pensando do estagiário, principalmente, eu acho que os processos de estágio realmente são muito complicados, porque existem escritórios e escritórios. Eu já participei de estágio em uma construtora e a gente não podia falar nada, porque era totalmente engessado. Quem resolve é a arquiteta-chefe. A gente está só lá embaixo, formatado, né? Tipo assim, a gente é só uma máquina ali embaixo produzindo. Então ela falava, faz isso, muda isso, muda isso. Mas não quero saber, sabe? Tipo, faz o que eu estou mandando. Então assim, o jovem acaba entrando ali e obedecendo ordens. Ele não tem uma... Isso, lógico que varia de escritório para escritório. Tem gente, eu já tive amigos que tiveram experiências ótimas porque cresceram rápido dentro do escritório e acabaram sendo a cabeça junto com o arquiteto-chefe, que às vezes o arquiteto-chefe não faz nada. Ele pede a sua opinião também. Porque tem arquiteto-chefe também, que assim, convenhamos, não faz nada, quem faz são os outros arquitetos, e ele dá o pitaco dele final. Ele falou, tira essa mesa daqui, põe isso aqui, pum. Foi exatamente esse ponto que me fez sair do arquiteto, de trabalhar para os outros, para mim. Minha mãe falava assim, mas você tem o mesmo diploma que ele. E ele vai mandar você para você fazer render para ele? Não.
Mas... E aí foi onde eu falei, não, eu preciso também entender, porque às vezes você tem uma ideia. E assim, aí você passar por essa experiência, eu acho que a gente tem que tentar entender agora como que essa questão da inteligência artificial vai se conectar também com essa questão do estagiário ali, né? Eu acho que a faculdade, a gente precisa repensar nos módulos da faculdade, métodos de ensino. Eu acho que o método de ensino tem que ser repensado com o uso da inteligência artificial também. Eu acho que as universidades, as faculdades têm que entender que isso chegou e vai acontecer, elas queiram ou não. Não tem volta. E como que a gente pode fazer os dois estarem presentes, entendeu? Tanto o IA quanto o humanizado também, né? O processo de pegar, de desenhar. Eu amava a parte de desenho e eu tinha colegas que não gostavam. Que já estava todo no sketch ali. Tem gente que pensa dentro do sketch, sabe? Dentro de um programa. E eu era aquele que gostava de rabiscar papel. Tem gente que pensa no CAD, tem gente que pensa no ArchiCAD, tem gente que pensa dentro do programa. Mas tem gente que gosta de pensar ainda na mão, na coisa mais livre. Eu acho que esse trabalho à mão é uma das habilidades que os profissionais jovens têm que começar a desenvolver. Acho que os veteranos, e aí eu estou tranquila para falar porque eu sou uma veterana, eu acho que a gente tem que começar a ter a cabeça muito mais aberta, porque os jovens estão com uma visão muito ampliada daquilo que nós não temos. Sabe? As pessoas ficam ali absolutamente recortadas e se colocam num certo pedestal que, desculpa, gente, não adianta. Nós temos que estar nessa força motriz, todo mundo alimentando. É uma corrente que alimenta, porque quem está no pedestal vai cair. Não adianta, se não tiver troca, vai cair. Eu tenho um exemplo muito prático para contar para vocês. Quando comecei a estudar IA lá no ano passado, todo mundo falando, não, mas isso não vai ser, isso vai ser igual o metaverso, não vai para lugar nenhum. E eu falei, cara, esse negócio vai. Eu estava com meus 22 anos, tinha acabado de formar, andava de moto lá em Uberlândia e já estava bem, assim, com a minha profissão bem decolada. E eu me lembro que tinha um grande empresário da construção civil, muito forte mesmo. E eu estava botando a minha moto no tripé, no meu gesto aqui, minha moto no tripé, e eu olhei e ele estava lá fumando, lá na calçada, nervoso da loja dele. Eu falei, o que aconteceu, seu Oswaldo? Ele falou assim, meus meninos estão lá dentro, querendo botar meu estoque dentro de uma televisão, ligado com com uma máquina de escrever. Diz que agora eu não posso receber mais meus representantes. Vem para um telefone que cospe o papel de cá e vai para lá. Eu não estou gostando disso. Era o fax e o computador. Eu gosto do meu pessoal, eu gosto de comprar meu produto olhando no olho da pessoa e tudo mais, então não quero saber disso. Conclusão, eu falei para ele, olha, deixa eu te falar, eu estou acabando de colocar uma impressora no meu escritório, custei a comprar um fax porque era caro pra caramba, mas é o mundo, nós temos que evoluir. São ferramentas que nós temos e que nós temos... Eu falei, acho melhor só respirar, mas estava nervoso, porque ele estava sentindo que ele estava perdendo o controle daquilo que a vida inteira ele fez. Conclusão, fechou. Era para ser uma potência, fechou. Então, se a gente não tiver esse olhar e esses perfis que são soberbos, não souber fazer essa troca, vai dançar, não tem jeito. Deixa eu fazer um comentário sobre escritórios, depois eu vou jogar dois. Parece que eu sou o advogado do diabo aqui, né? Mas não. Eu tô só levando todos os Deus me livre. Todos os pontos que eu levanto aqui é para a gente ter o entendimento de que a IA tá aí, chegou, é para ser usado com responsabilidade, conhecimento, bom senso e tal. Os escritórios, como você falou, eu que vou fazer 40 anos de formado, eu sempre digo para quem está estudando e para quem se forma. Se possível, não é todo mundo que pode, faça rodízio de escritórios. Vá trabalhar num pequeno de interiores, num grande, numa construtora, na execução da obra, no projeto. Faça rodízio. Tá certo. Tem gente que não pode. Tem gente que, não, esse salário é bacana, eu vou ficar lá e tal. Agora, dentro, né, desse caso, por exemplo, faz o quê? Uns 2 meses eu tive lá no ISAE, a reunião, né,
de briefing, de um projeto, tudo, tinha a participação do ISAI e do estagiário. Todo mundo participando da reunião. Até o estagiário. Até o estagiário. Então, ele é um cara que ele valoriza todas as ideias, independente da tua posição no escritório. O que faz com que um arquiteto novo que trabalha lá queira ficar lá. Sim. Agora, se você está num sistema hierárquico muito fechado, onde o titular do escritório, né, é o senhor de tudo, e aí a coisa vai decaindo, o que vai acontecer também com esse cara? Ele vai perder talento, porque se ele tem alguém e ele não dá chance desse profissional mostrar, ele vai acabar ou pedindo, né, demissão, ser mandado embora, porque o cara vai trabalhar infeliz, né? Então, dos dois lados isso se prova, como na nossa área, seja arquitetura, seja o design, o ego é uma coisa muito terrível. Complicada, então a gente encontra... Né? É uma besteira isso. O ego na nossa área só perde, acho que para cinema, televisão. Né? Então a gente encontra muito esse tipo de escritório, né? Que é assim, absolutamente o nome do titular e nenhum mais colaborador. Agora, voltando a ser advogado do diabo, né? O que a gente percebe também é o seguinte: você fazer um projeto utilizando IA, né? Todo projeto, isso não é obrigatório para designers de interiores, mas é obrigatório para nós arquitetos, que você... Bom, para os designers também né? Só que são conselhos diferentes e exigências diferentes, digo dos arquitetos para o designer, porque a exigência para o arquiteto é maior. Normativa, você fala? Sim. Ah, mas é muito próxima. Muito próximo. Então você tem que se responsabilizar tecnicamente por um projeto. Os designers certo? também. Não é exigência da BNT, mas não, tudo bem, que tem que ser. Tem que ser. Tem que ser. Então o nosso problema, seja para arquitetos e para designers, é você se utilizar do IA e não ter o conhecimento técnico e se responsabilizar tecnicamente por esse projeto. Então. Tá? Essa é uma pergunta ou é um comentário? Não, eu estou fazendo essa afirmação. Pronto. Não, e você pode comentar. Quer comentar? Eu adorei essa abordagem, porque essa abordagem é minha praia. É normas. Eu acho o seguinte, qualquer profissional que se propõe a fazer qualquer coisa que vai vender para outro, ele é responsável. Né? Aqui não tem ninguém que acha nada. Se achou, já perdeu. Todo mundo tem certeza absoluta do que está fazendo. Concorda comigo? Então, ser pragmático nesse ponto, não existe negociação. Se você olha, eu vou projetar seu quarto. Você tem que ter certeza que eu sou responsável por tudo que eu estou colocando no teu quarto. Exato. Então, não é a escolha até, vamos falar aí, de coisas... Uma cadeira. Eu tenho que analisar, para você ter ideia, aí dentro da minha expertise, que eu sei, a gente precisa ter conhecimento se meu cliente tem hernia de disco. Hã? Exatamente isso. Se ele tem hernia de disco, eu vou chegar lá e vou falar, eu não posso comprar uma cadeira de design maravilhosa, que meu cliente vai chegar lá e vai ficar com o pescoço duro, quando vê já tá ruim, e aí eu sou responsável. Afinal de contas, eu tenho que analisar, chama ergonomia. A questão, hoje se fala muito da palavra, eu adoro a palavra, bem-estar. Como que você pode vender um bem-estar da outra pessoa que você não conhece quem ela é? Fala a verdade, não existe. Então, essa questão, até perdi o foco, porque, nossa, eu fiquei até... Responsabilidade técnica. Exata da norma. Então, quer dizer, se você vai projetar qualquer item, você tem que ter responsabilidade sobre aquilo que você está propondo. E, na verdade, você não indica. Quem indica é a comadre. Eu especifico, assino embaixo e ponho minha chancela de que aquele produto é o melhor para ele. Por quê? Porque eu estudei, eu tenho que ter conhecimento. Se eu falar, olha, eu acho que isso é bom para... Esquece. Se você é profissional, você não acha nunca. Você tem que ter certeza absoluta. Então, o que traz isso para nós? Uma contundência, uma referência de conhecimento que não é para qualquer um. Então, se a pessoa está fazendo IA
o projeto na IA sem ter um lastro, a ação jurídica, ficar uma eu já imagem até, linda, né? não, eu Mas já o até projeto falei, não é eu tenho a minha funcional. norinha advogada, eu falei, especializa nisso, porque vai dar dinheiro, porque tem projeto de IA que o ar-condicionado está colocado em cima de uma porta que você sabe que tem uma viga que passa ali. De que jeito? Não tô nem pensando. De Precisa que falar, jeito? o IA vai te dar soluções, talvez, né? Uma imagem linda, talvez alguma coisa, mas ela não vai te trazer a solução real dos problemas metaverso. também, né? É metaverso, aí tá Então tudo aí certo. cabe a gente que tem que ter esse olhar humano para entender também as partes E da legislação, normas técnicas. É E olhar a gente fala, Sabe técnico e humano. que a gente está com uma discussão nova lá no Conselho bem bacana, né? Porque assim, se vocês conhecem os 7 grupos de atividade dos arquitetos, tá lá, estrutura de concreto, ponte, viaduto e tal. Então, a gente tem um entendimento muito claro. Você pode fazer, pela lei você pode. Você deve fazer? Não. Então aí eu resumo para você, tudo pode e nem tudo deve. Eu falo para meus clientes o seguinte, ó, eu falo lá no escritório isso. Aí o cliente diz, Bianca, eu posso dizer, poder pode, mas não deve. Ah, mas eu quero, então assina aqui. Entendeu? Porque a nossa responsabilidade técnica tem que ser efetiva. Não dá para ser variável. Não dá. Estou agora fazendo uma clínica. Meu cliente falou assim, eu quero um tapete branco. Eu peguei e falei assim, desde quando a Anvisa deixa tapete branco na sala? Não existe. Seu tapete lava com álcool gel? Não. Então não pode. Onde já se viu? Como é que limpa? Como é que faz isso? Então tudo pode, mas nem tudo deve. E depois então assina. Ah, vai ter? Então tá, assina aqui, porque a responsabilidade é sua. E tá tudo certo. Porque o ambiente é dele, ele faz o que ele quer. Só que como profissional, tudo pode, mas nem tudo deve. E por último, o que a gente anda bastante preocupado é que o exercício ilegal da profissão, o que a gente chama de trabalho de leigo, já é um problema que a gente tem hoje. Com a IA... De muito tempo antes, né? Então, com a IA, isso pode aumentar bastante. Tá? Já tá, né? Mas ela pode patrulhar. ela pode ajudar a patrulhar, né? Não tem. Não. Não, na verdade, o exercício profissional aí vem da competência do profissional e dos conselhos fiscalizarem, obviamente. Quando não é o conselho, o Ministério. Com certeza, se der qualquer problema. O processo do conselho de pesquisar, talvez, né? De agilizar uma ferramenta que agiliza. Veja, no âmbito dos conselhos profissionais, né, você tem os órgãos de fiscalização, né, que geralmente eles estão muito subdimensionados, perto da necessidade. Os processos de ética, geralmente têm como origem denúncia. Né? Não tem Que como é feito pelo cliente, muitas vezes. Sabe por quê? Sabe a maioria dos processos de ética de reserva técnica, quem é que é o denunciante? O cliente. Fornecedor. Eu ia fazer esse comentário. Fornecedor. Fornecedor 80%, 20% cliente. Mas não vamos entrar nesse maldito Mas a assunto, gente pelo amor de Deus. Agora não, eu tenho que falar. Nós já falamos disso em 2013. Do quê? Nós já falamos sobre esse problema, né? Não, vamos lá. Vamos Então, assim, fiscalizar o uso da IA é praticamente impossível. Não. Só que... Olhar para quem não tem os leigos. Não tem como. Só que, assim, todo contratante, todo teu cliente, né, ele precisa exigir um documento de responsabilidade técnica. Então, a sociedade, sempre essa velha história, né? São os profissionais que precisam ser informados? Sim, a sociedade muito mais do que os profissionais. Porque a sociedade não pode aceitar esse tipo de coisa, né? Então, eu trouxe aqui alguns pontos, né? Vou repetir, eu não sou contra o uso da IA, já andei fazendo minhas brincadeiras, não com prompt de comando, mas com imagens de referência, que para mim é muito mais fácil de fazer. Não uso prompt, uso imagem de referência. Vou adequando as coisas.
E geralmente uso as minhas imagens de referência, então não tenho nenhum Então problema. você está no loop de você mesmo. Está no loop dele mesmo. Se você tem, como você mesmo disse, você tem os seus 40 estilos, eu tenho uma estética muito apropriada, definida, que eu vou negociar com o meu cliente, tá? Certo. Então, o que é da minha parte aqui é isso, é apontar que o uso da IA precisa ser, de novo, consciente, ético, né, cauteloso e não permitir disseminação, né, entre nós aqui, colegas, de facilitação para o uso da IA. Todo mundo precisa entender isso da maneira que ela merece. Né? Eu vou discordar de você uns pontos. Pode? Opa! Pode? Claro. Você que é Eu acredito o seguinte, eu acho que coibir certas coisas não funciona. Qualquer um hoje que tiver um pouco mais de habilidade na IA, vai lá, tira uma foto da sala dele e vai falar assim, ô fulano, faz para mim aqui um ambiente de sala e tal, tal, tal. Já está acontecendo no escritório. Meus clientes trazem essas imagens para a gente. Ela está trazendo para mim, mas ele poderia não trazer. Ele poderia falar assim, olha, eu gostei muito disso daqui, é uma decoração, porque a decoração, ela não implica em ele fazendo para ele mesmo, suponhamos. Ele pedindo, às vezes, um sobrinho e tudo mais. Então, vai lá, ele faz uma renderização de uma sala. Ó, gostei, eu quero ir na loja e quero comprar. Leva para um marceneiro, ele faz. Você pode levar para uma indústria, vamos falar que é um marceneiro que tem um projetista lá e o projetista vai fazer aquele desenho que está ali. Como que você vai tirar essa autoridade dele fazer esse trabalho? Eu fiquei sabendo, eu não sei se é verdade, não sei se vocês ouviram, que teve, não sei se teve um marceneiro que estava sendo autuado, não sei se foi pelo CAU ou pelo CREA, porque não tinha um engenheiro assinando a marcenaria. Vocês ficaram sabendo disso? Não, é que o caso marceneiro, assim, ele não pode dizer que ele está fazendo um projeto de arquitetura. Não, mas já aconteceu de cliente meu, o primeiro projeto eu fiz, ele executou com marceneiro, tudo, executou o projeto. De marcenaria ele pode fazer quantos ele quiser. Aí depois o outro projeto, ele, como já tinha umas coisas na cabeça dele, foi o marceneiro que fez o projeto, praticamente. Então, o marceneiro fez o projeto, tá vendo? Então, o marceneiro teria que falar, o marceneiro fez o desenho, né? Para não falar que é um projeto. Claro. Então, quer dizer, a denominação, existem alguns ajustes aí, mas eu acho que nós temos que estar preparados para assim como o nosso cliente trazia um repertório do Pinterest, de uma revista e tal, ele vai fazer esse projeto e ele pode ter a opção de fazer com você, comigo, com quem for, ou ele fazer sozinho. Ué, mas isso já existe hoje. Aí tá tudo certo, né? Claro. Então, claro. Mas o que é a questão crucial nesse ponto? A pessoa, um leigo, passar por um profissional que está executando a obra, é isso, não é? Não, ou Bianca, não? É o seguinte, você usou uma palavra que ela é perigosa, mas ela cai muito bem. Você usou a palavra decoração. Isso. Veja, existem diversos níveis de projeto e responsabilidade. Exatamente. Você vai impedir que algum leigo entre lá, use uma ferramenta da IA, crie uma decoração e vá nas lojas e compre o mobiliário, compra a cortina, pede para o pintor pintar daquela cor porque o projeto ficou bacana? Ninguém vai impedir. Uhum. O que a gente está falando é quando você começa a ter... Você é a primeira que fala de norma de desempenho. Sim, total. Se essa pessoa está fazendo um projeto do IA e ele viu lá um piso cerâmico e ele chega numa loja como leigo e compra e o vendedor é conivente com ele, aí já não pode. Não pode. Certo? Porque mas aí é onde eu acho que vai ter os desdobramentos desse processo. Porque a partir do momento que um projeto foi executado nesses critérios que você está dizendo, o desempenho desse projeto, vamos pegar o viés do piso, colocou o piso escorregadio, porque o vendedor não foi lá na casa para ver se a área lá era coberta ou descoberta. Então esse profissional foi lá, comprou um piso escorregadio e colocou na área ali, que tem uma varandinha. Vem uma criança, escorrega ali, quebra o braço.
amiga de alguém. Aí o que acontece? Naquela ali vai, move uma ação, dá uma jurisprudência. Se for no ambiente doméstico, ainda controla. Se for no ambiente público, como já aconteceu, rampas que a pessoa cai e machuca e tudo mais, a responsabilidade de quem especificou, quem induziu a colocação daquele produto, aquilo ali vai acontecer uma ação jurídica e essa pessoa vai responsabilizar. É que você usou responsável, eu usei leigo. Eu estou dizendo que a ferramenta vai ser usada por leigos e que a gente não pode impedir que isso aconteça. Perfeito. Mas você não pode exigir, você não pode permitir que um leigo comece a desenvolver as etapas de um projeto. Não, concordo com você isso. totalmente. Aí tudo bem. Aí estamos de acordo. Antigamente, acho que eu não lembro o nome dele. O Artacho, A taxa. que ele não era arquiteto e construiu jornadas inteiros de prédio. Nesse caso, se tivesse hoje ele, nos dias de hoje, Tá ferrado. como que ia ser isso? Veja, o que o Artacho fez nas décadas de 30, 40, 50, um monte de gente faz hoje. Não, sim, se passa para O Artacho tinha o caneteiro dele. Assina? Quem que O responsabiliza? Artacho tinha o arquiteto que trabalhava no escritório dele que assinava. Mas ele só assinava, não estudava o projeto. Não, peraí, mas vamos lá. Você citou o maior dos exemplos. O Artacho, ele só não tinha curso. Você sabe por quê que o Artacho não tinha curso? O Artacho nunca estudou na vida dele. Porque o pai dele era italiano e era... Oh, meu Deus do céu. O que muitos italianos são. Imigra. Não. E eu sou italiana, Anarquista! O pai do Artacho era anarquista e não permitiu que o Artacho estudasse. Olha isso, Aí ele revolucionário. se tornou construtor, né? Começou com casas, aí foi para os prédios, mas o Artacho tinha uma equipe de arquitetos. Ele só não era o responsável técnico. Hoje isso acontece assim, ó. Mas ele tinha, mas claro, se você for ver, ele estudou por ele mesmo, enfim. Isso. Mas se você for ver, fala, mas você, como que comprova que você realmente estudou esse projeto, esse prédio vai ficar inteiro, certinho, só porque você fala que você estudou e tudo mais, aí um arquiteto sendo Aí o CREA e o CAL, na ECA, primeiro que se fosse hoje, o Artacho ia estar sofrendo uma série de processos. Exato. Segundo, que se acontecer alguma coisa em termos de uma coisa é autoria, outra coisa é responsabilidade técnica. Se acontecer alguma coisa de responsabilidade técnica, é o fulano lá que assinou. Mas quem leva o nome do projetão é o Artacho. O cara... Quem vai ser responsável Por que o funcionário... Por isso que a gente tem uma campanha de combate a caneteiro. Não procure, não aceite, né? Mas hoje ainda Por é quê? muito, né? E não se venda, porque se acontecer alguma coisa, é você que vai ser punido. Gente, eu já vi projeto de prédio. Nos grupos da galera que tá vendendo planta a R$200. Eles têm igual aquela chinesa que a gente tava falando. Mercado Livre. Tem projetos no Mercado Livre. Ó, aqui, ó, ele é o fiscal da turma, ó. Ele tem que ir lá. Não, gente, assim, na verdade, vamos falar aqui uma coisa muito séria, assim, sobre essa questão. Aí envolve a questão da ética, até foge um pouco do nosso tema aqui, né, que a questão é o seguinte, independente de que época que nós estamos vivendo, se é tecnológica, se não é, se era a época lá do século passado, se era analógico ou digital, a questão da ética é uma questão muito, muito séria. Vou pegar um viés e eu gosto de trazer muito para mim, né? Eu, formada na Universidade Federal de Uberlândia, trabalhando aqui, realmente eu tive vários acessos de exercício ilegal da profissão. Várias vezes. Por quê? Até a legalização da profissão, eu era tida como uma pessoa que exercia ilegalmente minha profissão. Você não era de São Paulo? E quantas... eu não era de São Paulo, aqui não tinha nenhuma faculdade na época, nem a Belas Artes era, absurdo, né? São Paulo não tem uma faculdade, e eu fiz uma federal. Toda vez que eu tinha essa abordagem, eu já estava até acostumada, porque já acontecia lá em Uberlândia, né? Eu tirava meu diploma e falei assim, olha, tá aqui meus diplomas da federal, eu estou exercendo aquilo que eu aprendi na faculdade, então se você acha, me autua sim, porque eu vou mover a ação contra a federação, porque eu entrei com 17 anos na profissão. Então eu quero ser indenizada,
Porque eu estou sendo como bandida, e eu não sou bandida, então tá aqui. Quando eu fazia isso, todo mundo pegava os papelzinhos, enfiava na bolsa, ia embora e falava, pode trabalhar. Então, a vida inteira foi assim. Então, até que prove o contrário, a questão da ética, existe muito... É a questão de você não vender, você está vendendo uma coisa, você tem que garantir. Então, tem várias situações, são médicos, são arquitetos que se passam como arquitetos, projetista que passa, enfermeira que passa como médico. Então, é projetista. Aí você dá alguma merda e fala, não, mas eu sou projetista. Então. Aí você é bom, não, eu sou projetista. Agora, uma coisa. Eu acho assim, a pessoa quer ser o que o outro é. Se eu quiser ser arquiteto, vou fazer arquitetura. Se você quer ser design de interiores, vai fazer design de interiores. Quer ser médico, vai fazer medicina. Eu acredito que hoje, com essa abertura que nós temos e a tecnologia isso ajuda, porque você mostra as coisas estão muito afloradas. Né? Então, voltando à questão do nosso tema, não adianta você ir lá e fazer um 3D bonito se você não tiver um lastro de conhecimento para sustentar aquilo que você está fazendo. Não adianta você fazer um balcão, por exemplo, nós fizemos uma recepção agora de uma clínica e o balcão é todo orgânico. O cara falou assim, nossa, demais, mas como é que você vai botar isso aqui em pé? Eu vou projetar. Eu vou falar como você vai fazer e que material que você vai usar. Ah, então tá, porque isso aqui não vai ficar em pé. Eu garanto. Porque eu fiz design de imobiliário também. Então eu sei garantir e fazer algo absolutamente novo. Porque para fazer o feijão com arroz, aí eu vou falar, ameaça, oportunidade, estão todos ameaçados. Se você for pensar que você vai fazer a mesma coisa que todo mundo está fazendo, que é o que todo mundo já está fazendo, pega a decoração do padrão, nada inovador, vai na loja comprar, faz aquele ambiente bonito para te sair em revista. A mesa, olha só, o sofá tá lá, a mesa de centro tá aqui. O cara para botar um cafezinho, se ele tiver, ele vai lá. Que mobiliário é esse a seu serviço? Que mobiliário é esse a seu serviço? Então, você não sabe projetar, você está fazendo coisa para tirar foto. Tem lá meu fotógrafo, que é maravilhoso, mas, peraí, ele vai lá uma vez, né? Todo dia você tem que chegar, você tem que pensar o seguinte, se o cara está sentado lá, tem que ter uma mesa do lado. Então, eu acho que todo esse processo aí, a gente vai rever. É maravilhoso esse período que nós estamos vivendo nesse mundo. Estamos passando por um portal de oportunidades, onde, mais uma vez, a lei darwiniana, os mais fortes e os mais adaptáveis vão sobreviver, os outros não vão. E essa lei de Darwin, ó, é antiga, não é nova. Bom, vamos deixar só o Matheus se despedir, né? Vamos. Porque nós já estamos... Eu falei demais, desculpa. Já entendi. Eu acho que todo mundo já encerrou? Encerramos? Já. Não sei, você pode falar. A dona do espaço vai dar o... A dona do espaço vai dar o... Também tenho um compromisso agora, que já estou um pouco atrasado. Bom, eu queria agradecer muito a oportunidade de a gente estar aqui para falar sobre um assunto tão importante, né, tão atual no nosso mercado, principalmente, e agradecer a presença de todo mundo. Muito obrigado. Espero que a gente se encontre mais vezes em outras oportunidades. E é isso. Dá seu Instagram, que eu sou fã dele. Meu Instagram é Matheus Gervásio Arque. Matheus com TH. Gervásio. Gervasio. Gervásio. Gente, ele é influencer famoso. Olha. Falou pouco, eu falei demais. É sobrenome. Gervásio Arque. Sacanagem. Isso. Gervasio. É Gervásio. Gervásio, isso. É italiano. Carcamano. Gervasi. Carcamano. O meu é Roberto.Spina, S-P-I-N-A. E o seu? A Bianca Carcamana. Bianca Munhato, é italiano. Bianca com K. Mugnato com 2 T's. É Gemudo e 2 T's. Mugnato. Gente, uma salva de palmas para ele.